Ainda mais um vídeo aqui do canal Marcos Ducati. Esse é o Marcos Ducati. Olá, pessoal. Ele vai falar sobre um pouco sobre algum tema. O que você vai falar hoje, Marcão? Adolfo, continuando o vídeo da semana passada, que a gente abordou um pouco, mais ou menos o tema que a gente quer abordar, que eu quero abordar, que é trazer um paralelo do que é contado nos desenhos, assim, e o que é contado na Bíblia, né? Então eu vou trabalhar esse tema hoje, né? E como tudo tem que se começar pelo começo, né? Uma boa forma de começar. Então vamos lá, né? O começo bíblico ele traz pro mundo e tudo mais lá em Gênesis, onde conta, né, do que Deus criou o mundo e tudo mais e tal. Depois do mundo criado, aconteceu um problema, entendeu? A Eva comeu o fruto, deu para Adão pecou, os dois saíram do paraíso, e do paraíso, que era o Jardim do Éden, né? A casa deles, no caso, que a terra era mesmo o lugar que eles tinham que trabalhar e tudo mais. E aí eles tiveram que sair da casa deles e morar na Rua da Amargura, né? Na terra. E a Bíblia continua trazendo, né? Acreditamos aí que seja Moisés que tem escrito ali, que como se desenvolveu a parte da linha ali de Deus ali, vamos dizer, até meio cristã, que não tinha Cristo no momento, né? Mas enfim, a base da Bíblia foi escrita ali. Só que o que acontece? O mundo também, né, interagia ali, no caso. A Bíblia não traz, ela traz que a maldade, a iniquidade do mundo se multiplicava, mas ela não conta o como e o que acontecia, né? E os nossos amigos ali, principalmente os orientais, eles trazem um pouco desse acontecimento deles ali, baseado também sobre as histórias deles, as histórias dos povos, né? A mitologia de cada povo, que remete também ao início, e eles trazem, né? Não podemos negar, né, a veracidade do negócio da teoria deles, né? Mas e eles também não podem negar a veracidade da Bíblia. Então o que a gente pode fazer é um paralelo, entendeu? Para colocar os pingos nos is e fazer uma comparação ali, uma comparação sóbria, né, entre o que se pode ter de um assunto e do outro interagindo no mesmo ambiente que é o planeta Terra. Então, eu gosto bastante de trabalhar com o desenho Naruto, e o Naruto também ele traz também uma plataforma bem bacana sobre esses acontecimentos. E eu quero começar falando ali sobre a parte do Shin, do Indra, do Ashura, né, que são os filhos do Hagoromo, para ambientalizar as pessoas. O que acontecia era o seguinte: a princesa Kaguya, ela tinha acabado de ganhar os seus filhos, né, o Hagoromo e o outro irmão dele lá, e ela se sente ameaçada da vida, porque o marido dela, tal, ele acaba caindo num problema político dentro do país dele, e ele tem que matar a princesa Kaguya. Nisso ela sai correndo, come um fruto proibido. Esse fruto proibido desperta nela um olho especial e também poderes especiais. A partir desse momento ela começa a organizar a terra em volta dela. Ela começa a organizar toda a estrutura, né, mundial ali, se preparando para uma guerra vindoura. E dentro desse sonho ela pegava pessoas vivas e transformava elas meio que num escravo branco ali, que é o Zetsu. Ou uma pilha de energia. Exato, né? Ele fica ali armazenado na árvore até o momento de ação, como a gente pôde ver na Guerra Ninja ali. Então, é isso que Kaguya fazia, né? O Hagoromo, ele numa das suas andanças, ele descobre, né, que uma moça que ele se apaixona, tal, ela é sorteada como oferenda e ela vai para a árvore. E aí ele começa ali uma estrutura, ele encontra o velho sábio do Monte Oiabim. Esse velho, ele traz uma profecia para ele sobre os acontecimentos do mundo e tudo mais, que ele deveria mexer ali, porque senão um problema muito maior ia acontecer. Então ele e o seu irmão dele resolvem batalhar contra a própria mãe, e eles retiram delas ali 10 partes da energia do 10 caudas, ou seja, das bases da terra, né, daquela árvore sagrada ali que não podia se comer. Aí ele retira os 10 pedaços desse poder da mãe dele, né, pega esses 10 pedaços, coloca no seu próprio corpo,
vira assim também algo similar à mãe dele, não era igual à mãe dele, porque ele também tinha DNA humano, tá? A mãe dele era extremamente extraterrestre, não tinha nada a ver com ele, entendeu? Ele com o DNA humano dele também. Aí ele transforma-se no o primeiro portador do 10 caudas, né, humano. Jinjukiri, né? Isso, Jinjukiri, sei lá. dos 10 caudas, humano, Uhum. né, o primeiro humano, assim, do Sejin Churik. E aí ele pega a mãe dele, sela ela, transforma ela numa bola de pedra e manda ela para o espaço. Essa aí é a criação da Lua, né? Que ele traz aí. O irmão dele e o irmão dele se dividem e ele fica na Terra pregando Ninshu, que é um modelo, uma forma espiritual de modificar a Terra e melhorá-la. É uma habilidade aí que vai ser trabalhada aí no outro lado também, né? Por enquanto nós só estamos atendo o que o desenho está dizendo. Que é uma das coisas explicadas já no Naruto pequeno, quando o Kakashi vai explicar pro Naruto como que funciona O ninjutsu, né? O ninjutsu, principalmente o ninjutsu, o taijutsu e o genjutsu, né? É. Essas como funciona, né? Eles juntam o chakra no barriga, coisa que você já explicou, né? Uhum. E aí o cara faz a bola de fogo, faz o dragão de água, um monte de coisa, né? Exato. Então, exatamente. Aí nisso o Hagoromo ele começa a difundir esse conhecimento como Ninshu. Não era assim uma coisa para ser usado belicamente, assim. Ele não criou com esse princípio bélico, ele criou como um princípio de ajuda mútua entre as nações. Mas historicamente nem a pólvora, se não me engano, ela foi criada pelos chineses. Para diversão, né? Para fazer fogos e tal. Quando os ingleses chegaram lá, eles falaram: "Oh, que louco, cara!" Aí inventaram o Winchester. Uma forma de matar alguém. Né? E aí foi passando, lógico. Só que o Hagoromo ele tinha um problema, cara. O problema dele é que ele tinha 2 filhos. E os 2 filhos dele, um era um completo idiota e o outro era um gênio por natureza. E também tinha aquele encosto lá, daquele coisinha preto lá, o Zetsu preto. Mas o Zetsu preto ele não faz parte da negócio, porque ninguém sabia que ele estava vivo. Tá ligado? Então o Zetsu negro, ele entra também, mas não dentro dessa estrutura, ele entra um pouquinho mais além. E aí eles crescem juntos e tudo mais, e até então eles são normais, um é gênio e o outro não. Num determinado dia eles têm um problema ali, que o cachorrinho deles acaba sendo morto por um javali. A tristeza foi tão grande pro Ashura, o Indra, sei lá, o Indra. E foi tão grande pro Indra que ele despertou o olhar do Sharingan. Ali ele despertou o Sharingan dele quando o cachorrinho dele morreu. Então ele passou a conseguir ver as intenções maldosas, ou seja, quando tinha alguma coisa que envolvia risco assim, ele conseguia ver e começou a aperfeiçoar em cima disso. Nisso o Hagoromo ficou muito feliz, porque a linhagem dele tinha sido proliferada num dos seus filhos, embora o olho do Hagoromo fosse o Rinnegan, né? E não o Sharingan. Mas aí o Ashura, ele ficou lá meio que envergonhado assim e começou a trabalhar também em jutsus. Só que o Ninshu ali, ele estava em desenvolvimento na época. Né? As pessoas elas não sabiam fazer, então uns eles se relacionavam mais com animais, outros já tinham mais uns insetos, outros já eram mais a botânica, outros já tinham um olhar mais específico para escritos, né? Tipo, seriam os escribas, assim, que eles já se determinavam que era o próprio clã do Naruto ali, o Uzumaki, que era um clã que selava as coisas, que era um clã que continha conhecimento, porque ali dentro desses jutsus assim é colocado, você pode ver um pergaminho que o cara faz assim, é como se tivesse feito uma barreira ali, entendeu? Uma fórmula para definir e conter aquela variável que era o espírito ou qualquer coisa assim que você pode dizer. Então esses eram os poderes assim de selamento do... Posso só introduzir? Só, essa questão do selamento, do jutsu, a gente teve um vídeo falando sobre a vocalização, né? Uhum. E eu peguei tô estudando um pouquinho de linguística, na introdução à linguística. Linguística trabalha o escrito. Por exemplo, isso aqui. Para você, o que significa isso aqui? Você que tá assim, se você não souber ler inglês, para você não significa nada. Inglês, léxico... Isso.
Para quem não lê inglês, isso aqui Não é nada. não é muito útil, não serve para nada. Mas para quem compreende, consegue decodificar, é uma ferramenta muito importante. A mesma coisa seria o selo. O selo, ele tem um conhecimento, ele tem um poder que quem consegue ler destrava ele. Exatamente. Até não vi, 2 semanas atrás nós conversamos, né, Marco? Eu falei assim, ó, eu vou achar a referência desse livro, mas eu não consegui achar ainda. Que é quando fala sobre a fala. Porque quando eu falo uma coisa, você que está ouvindo e o Marcão que está ouvindo, compreende o que eu estou falando. E isso significa uma coisa. Eu vou falar uma coisinha aqui bem legal. Cama, bola, quadrado, casa, livro. Perceba que quando eu faço essa fala, quando eu jogo isso para fora, vem na sua mente a mentalização daquilo que eu estou falando. Bola, casa, quadrado. Quando o cara fala assim, jutsu bola de fogo, ele mentaliza uma bola de fogo. Isso facilita. Então, tá aí a explicação porque dentro do próprio karatê, dentro do próprio desenho. Por que o Naruto vai falar Rasengan se ele só concentra o chakra na mão e faz o Rasengan e não precisa de selo? Só que ele tem que mentalizar a técnica que ele está desenvolvendo. É como então, se fosse um mantra, né? Isso, basicamente. E isso dentro da cultura grega é bem interessante. Por quê? Porque eles têm muitas dessas orações. Na Igreja Católica tem, né? Vamos Isso, colocar, mas né? nós estamos focando mais na questão oriental, né? Então você certeza. pega lá pode fazer um paralelo. Isso. Você pega, por exemplo, o próprio Bleach. O Bleach tem as bancais, que é a principal arma de luta, mas também tem os selamentos deles lá. E o que os caras fazem? Eles fazem uma oração poética lá. É verdade. Por causa do quê? Para mentalizar o poder que eles querem invocar. Basicamente. Uma outra referência que eu tava pegando aqui, porque eu sou o cara dos livros, né? É o bibliófilo. A sedução do cristianismo. É interessante aqui que ele tá falando sobre a mentalidade positiva. Eu tô na página 30 desse livro aqui, ó, pra mostrar que eu não tô mentindo. E ele vai falando sobre a questão do pensamento positivo. E muito do pensamento positivo é o quê? Você altera o mundo de acordo com seus pensamentos. Então você tem que ter um pensamento positivo para você ser positivo. Você põe a realidade sua em cima do fato. Aí vamos supor, isso é mentalidade ocultista da oriental. Porque se você quer invocar uma bola de fogo, o que você faz? Jutsu bola de fogo. Exatamente. Você mentaliza primeiro para fazer. Veja que o princípio... o princípio dos jutsus, o princípio do karatê, o princípio de qualquer coisa começa com a palavra, com a mentalização e depois com a palavra. E aí a gente vai... Materialização do pensamento, né? Isso, aí a gente vai para João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que foi feito através da palavra do verbo. João 1, verso 1, capítulo 1 inteiro. E aí você volta. No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Ali, só pela palavra de Deus é que foi tudo criado. O ambiente todo foi feito ali, né? Tudo, todas as raízes. Mas, e foi organizado. Desculpa só falar aí, Não, eu imagina. queria só trabalhar isso. Em cima do negócio é bom, isso aí é legal, eu gosto. Então, como o Adolfo bem falou, tudo ali dentro disso aqui, ó, tem um conhecimento que antes ele era vago, ele ficava vagando aí. E alguém catou esse conhecimento que existia e trouxe do metafísico para o físico e selou isso dentro das palavras. E pessoas que estudam adquirem essa habilidade para desenvolver em cima de uma determinada tarefa. Por exemplo, um profissional hoje dentro de uma grande empresa faz exatamente isso. Ele estuda para ficar familiarizado com situações e quando surgem essas situações, eles realizam o que eles tanto estudaram para fazer. Entendeu? Então, praticamente foi isso aí o Ninshu, como ele colocou, né? Como ele trazendo, aí você pode colocar até ali vários pensadores, até a filosofia, até o nascimento da filosofia ali, também com o próprio Hagoromo. Pessoal, isso dentro da estrutura do Naruto, tá? Dentro do personagem Hagoromo do Naruto. Não é, dentro da Terra, não, tá vendo o Naruto pela Terra. Não, pessoal, o que acontece na Terra é similarmente produzido dentro do Naruto. Só que lá dentro ele traz personagens com estruturas, entendeu? Que abordam as mesmas estruturas que nós temos no mundo real. Lembrando que como você colocou o paralelo, né? A metodologia que você está utilizando é aquela mesma metodologia científica, né? Você pega todos os contos antigos e você compara. Você compara o conto do Gilgamesh, que é um conto sumeriano, com o conto do Gênesis.
compara-se o conto do Gênesis com o conto de Boitatá, aqui do Brasil. Exato. E aí você tenta, não é tenta traçar, mas você observa pontos em comum dessas crenças. O que o Marcos está tentando fazer aqui é basicamente usar o desenho do Naruto como essa referência. Exatamente. Mas não que... Tenha compromisso. Porque tem compromisso. Mas não de um método assim para ser crido. Você vai ver aqui e vai ser espalhado pros outros. Não. Agora eu vou parar de ler a Bíblia e vou começar a ler o Naruto, porque é o Naruto que traz verdade. Não, pessoal, não é isso aí. Não. Mas os pontos de verdade utilizados dentro do Naruto. Do Naruto, exatamente. O que é realmente e é conhecido e aonde ele é distorcido. Porque esse que é o negócio, gente. A distorção que é feita em cima dentro de um personagem. Eu trabalhei até agora o Hagoromo pra gente poder entrar... Porque dentro da estrutura do desenho, o Hagoromo é o bicho que desenvolve o jutsu. Isso. Toda a estrutura do desenho parte dele. Criação das 9 caudas, os 2 filhos, Indra e Ashura. Exato. E por aí vai. Aí, se a gente pegar dentro da filosofia cristã, dentro da Bíblia, e como a Bíblia vai traçando as coisas, você vai vendo personagens, funções de alguns personagens bíblicos que se assemelham muito com o Hagoromo. Entendeu? Você pega ali, ó, o Hagoromo, ele sai como eremita sobre a terra, destruindo cidades e organizando as pessoas. Quem fez isso? Caim fez isso. Caim, ele era um assassino, mas ele não era ruim. Sim, em base em si, ele só não tinha esse apreço pela vida, entendeu? Porque ele matou o irmão dele ali. E ali ele colheu o negócio dele, mas não significa que ele é ruim. Nós temos retratos assim na Bíblia que vem falando quem era ruim foi que nem o neto dele, filho dele, né? Que agora eu matei um, então o outro matou tanto e assim foi. Mas Caim na base ele não era ruim. Ele só não podia exercer mais a atividade dele por causa do sacrifício que os dois apresentou, entendeu? O problema de Caim era a soberba e o orgulho. E isso eram grandes problemas em Caim. E pela soberba dele em levar o que ele quis para Deus e o orgulho dele em não aceitar a repreensão do seu irmão mais novo. E esses foram problemas gritantes na vida de Caim, né? Mas não que eles tenham, é o filho do capeta, não tem nada a ver isso aí, tá, gente? Não tem nada a ver isso aí. Ele foi por questão que... mas Caim vai ser salvo então? Não, por que não? Porque ele não aceita Deus. Pessoal, só existe vida em Deus. Sem Deus não há vida. Sem Deus, o que existe é decadência. Sem Deus é decadência, com Deus é vida, criação, coisas novas, coisas diferentes, né? Não é também assim, Deus tal, você já foi num jardim, né, plantado, bonito assim, igual tem na Europa, você vê o que é uma coisa bonita, né? Você vai dizer que uma construção dessa assim, um negócio desse é ruim? Não é, entendeu? Então, sabe, hoje em dia no mundo as pessoas estão bem, sabe, desorganizadas assim. O conhecimento verdadeiro ele se apresenta em pequenos pontos de vários conhecimentos errados. E aí você tem que meio que ficar ali, né, garimpando o conhecimento verdadeiro, bases sólidas para você poder montar assim uma história. Porque a Bíblia ela traz, mas infelizmente a religião cristã ela não entra muito nesse ponto, porque ele é um ponto muito... É um território encantado ali, entendeu? Você imagina demais, e aonde se imagina demais contém muito erro. Então é complicado ficar trabalhando em cima disso e criar grandes alusões em cima disso, né? Mas já que os nossos amigos, né, orientais já estão fazendo já uma parte já do trabalho, então o que custa a gente explicar, né? Ou pelo menos emitir a nossa própria opinião. Verdade, né? Então ali... E também, como dizia uma banda de rock chamada Matanza, a discussão é natural em qualquer desentendimento e tudo é só questão de opinião. Verdade. Exatamente como eu estava ali dizendo, maldito hippie sujo, quero que vá embora, saia daqui. Então tá, vamos lá agora. A gente falou sobre uma árvore sagrada. Poderosa. Ok, a única árvore sagrada, porque sagrado, gente, não quer dizer divino não, tá? Sagrado quer dizer separado. A única árvore sagrada no Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você falando dessa árvore, agora eu me lembrei daquela árvore lá que uma raça lá, tipo Saiyajins, trouxeram pra terra, colocaram,
e quem comesse tinha superpoderes, que o Goku impede. Lembra daquela árvore? Rapaz, eu não lembro desse aí, cara. Mas tem uma árvore sagrada também que puxava o poder da Terra. Da Terra também. Só que matava o planeta. Lógico, tudo mata. E a mesma coisa essa árvore sagrada, né? Mas ó, você vê como é que funcionam as coisas, né, cara? A árvore mata o planeta, certo? A árvore mata o planeta. E o homem, ele faz o quê? A manutenção do planeta para que o planeta continue vivendo. Então, a árvore mata o planeta, o ser humano salva o planeta, e aí a árvore continua matando o planeta, e aí fica nesse ciclo de vida eterna. Acontece que, no desenho, né, o ser humano comeu a planta, e aí de vez a planta matar o planeta, quem está matando o planeta é o próprio homem. Né? Porque as guerras que vêm, elas são destrutivas para as pessoas. E aí a gente viu que é o seguinte, né? Dentro do Jardim do Éden tinha lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que a Eva poderia, né? Quem comesse entenderia, né? As bases, né? Do porquê, por que uma planta dá fruto, né? O que é feito, o que é necessário para isso, para aquilo, porque aquilo outro, porque até então, né? Eles faziam parte eles tinham um poder especial ali. Eles faziam e moldavam tudo à própria vontade, né? Até se você pegar assim, dentro do próprio conhecimento, até de alguns desenhos, que nem o Avatar e tal, até o mesmo o Hashirama ali, ele desperta esse Jutsu Madeira, entendeu? O Mokuton, que desenvolve isso. Então era mais uma questão de falar, né? Como Deus fazia, porque o homem, ele... interpreto eu, que o homem ele era como Deus na Terra, não como Deus no mundo e no universo, mas na Terra ele era como Deus, ele mandava e as coisas aconteciam. E aí, a partir do momento que eles caíram, eles começaram a entender como que era feito aquilo lá, né? E tanto que Adão, né, como castigo, ele teve que fazer exatamente aquilo que ele não fazia. Ele teve que adquirir o seu sustento através do trabalho árduo. Ou seja, ele não podia mais mandar terra, abre um suco aí que eu vou fazer uma plantação. Não, ele tinha que pegar a enxadinha dele e cavar até fazer o negócio, cobrir e esperar regar e tal. Lógico que a terra era totalmente diferente naquela época, mas enfim, né? Só uma historinha aqui alusória para o negócio. Então, esse fruto do conhecimento do mal assemelha muito bem com o fruto da Kaguya, né, que a Kaguya comeu. Se a gente pegar até um ponto assim, meio que transformar numa linguagem profética assim, ó, a Kaguya ela pode ser colocada até pelos gregos como instituição, né? Uma instituição que governava a terra ali, que sempre houve governo, as pessoas sempre foram governadas pelo espiritual. Grandes líderes surgiram, né? Em Babel foi Nimrod, né, cara? E ele tinha uma oposição ali de Deus, cara. Aí você fala, nossa, Deus tal. Mas uma pessoa que fala, vamos construir uma torre para chegar nos céus, onde Deus não pode mais nos matar com água, o que o cara tá querendo dizer que ele é? Posso só dar uma pausinha para reforçar um argumento seu aí? Você falou que as pessoas são sempre guiadas pelo espiritual, né? Vamos fazer uma observação histórica acerca dessa afirmativa. Concordando, tá? Não vai haver discordância nesse ponto. Né? É interessante observar que a religião e a política elas sempre caminham juntas. Observe uma tribo indígena brasileira. Quem são as figuras mais eminentes dentro dessa cultura? O pajé e o cacique. O pajé e o cacique. O feiticeiro, a religião e o líder político, que é o líder tribal, o líder de guerra. Você vai para a África, a estrutura é a mesma. Você tem o líder político e você tem o líder espiritual. No Egito tem um negócio já um pouquinho diferente. Você tem o líder político sendo o faraó, mas ele também sendo o líder religioso, né? Sendo considerado como Deus. A materialização de Deus. A materialização de Deus. E aí o que você comentou, vai ter uma citação nesse livro aqui, Edward Gibbons, The Decline Fall Roman Empire, o Declínio e Queda do Império Romano. Ele faz a seguinte menção: você nunca vai ver um religioso indo contra o poder estabelecido. Você tinha dentro de Roma, o Império Romano, você tinha os reis pagãos, você tinha os sacerdotes pagãos, mas eles nunca batiam de frente com a religião oficial do Império Romano. E é interessante que ele faz esse comentário: você nunca vai ver
a religião batendo de frente. Por quê? Porque a religião, a questão religiosa, a liderança religiosa, ela está intrinsecamente ligada com a liderança política. As duas se sustentam, na verdade uma sustenta a outra. Né? Cai lá de novo os primórdios. Mas aí a gente pode trabalhar isso em outro vídeo, em outro momento. Não, mas ele fecha um pouco também, ó, porque você vê, ó, que o desenho ele põe Indra e Ashura. Entendeu? Qual que era a grande qualidade de Indra? Os olhos que Os olhos que viam tudo, ou seja, o de sacerdote, vamos colocar no caso assim, feiticeiro e tudo mais, né, dentro dessa classe aí. E aí você tem o Indra, né, como nisso aí. E você tem o Ashura. O Ashura, a única coisa que ele tinha, ele se multiplicava, ele conseguia ganhar a confiança das pessoas. Ele conquistava as pessoas, ele era praticamente um líder nato, né? Ele era uma pessoa empática, ele era uma pessoa simpática, as pessoas simpatizavam com ele. Então ele conseguia unir as pessoas sobre o mesmo ideal. Mostra o desenho aonde o Hagoromo foi se decidir em quem seria o novo líder, né, da filosofia Ninshu. Então eles foi lá e falou, deu um teste, o mesmo teste para as duas em 2 pontos diferentes. O problema era a água. Eles não tinham água, eles tinham que tomar de um rio que era contaminado pela planta lá, pelo caule que sobrou da planta, da árvore. E aí os dois tiveram que resolver. O Indra, ele foi lá e cavou um buraco. O que aconteceu? As pessoas viram o buraco que ele cavou, os mais fortes tomaram conta do buraco e começaram a cobrar dos mais fracos, né? Ou seja, os mais fracos teriam que trabalhar mais para poder pegar água de um poço que eles nem tinham cavado. Isso foi o que o Indra fez. Aí muda para o Ashura. Na verdade ele passou só a história do Ashura, né? Mas a do Indra passou de relance, mas enfim. Aí vem a do Ashura. O Ashura, o que ele fez? Ele pegou as pessoas, como ele não tinha habilidade nenhuma, com técnica Ninshu nenhuma, a única coisa que ele tinha era praticamente um Rasengan bem arcaico, e começou ali a destruir as pedras com a mão. E as pessoas foram ajudando eles, e aquele povo ali, ele se ajudou para conseguir cavar aquele poço. Então o poço ele foi cavado através do sofrimento e também das esperanças de todo o povo. E todo aquele povo, eles dividiam aquele poço como a salvação deles. E era uma coisa conquistada com tanto sofrimento que eles, sabe, tinham um apreço especial pelo poço. E isso fez com que eles se unissem. E o Hagoromo viu nisso uma boa coisa. Ele falou, não, é esse exatamente o futuro, o futuro que eu quero para o Ninshu, que eles aproximem as pessoas, que elas cresçam em si, né? Se os dois não tivessem se matado depois, né, por busca por poder, né, porque o Ashura querendo brigar com o Indra, porque o Ashura também estava enganado, né, o Indra também estava enganado pelo Zetsu Negro. Desgramado, né? Desse Zetsu Negro. O Zetsu Negro, gente. Quando eu pegar ele na rua, ó. Ele sabe o que ele é comparado, que eu comparo ele? Eu comparo aquela coisa que é abominável aos olhos de Deus, entendeu? Ele faz esse ministério no desenho. Ele é a discórdia entre os irmãos. Ele é o cara que faz discórdia. Ele põe todo mundo contra todo mundo. Ele, quando as coisas começam a caminhar em paz, ele vai lá e dá uma torcida. Igual o Bakura, e é sempre nesse clã que tem um olho especial para ver as coisas. Entendeu? Ou seja, o clã que mais pode ver é o clã que mais cega. Entendeu? E isso que é um problema que traz para nós. A gente colocar um paralelo aqui, ó, com o conhecimento bíblico. Tanto conhecimento bíblico acaba cegando as pessoas para o próximo conhecimento bíblico, entendeu? O Israel várias vezes e que Jesus combateu, e hoje também, cara. E os próprios líderes mundiais, né? Você pega aí Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Stalin, você pega esses que foram grandes líderes mundiais e eles ficaram cegados pelo poder. Né? O próprio Napoleão Bonaparte, quando ele entrou em guerra com a Rússia, um soldadinho de chumbo dele chegou e falou: olha pro céu. E ele viu os passarinhos, foi daí. Só que os passarinhos estavam indo embora do inverno. Então os passarinhos estavam indo embora e eles indo pro inverno. Aí falou: rapaz, ninguém vence a guerra contra o inverno não. E quem derrotou Napoleão Bonaparte foi o inverno. Porque os soldados dele não estavam preparados. Da guerra. Ou seja, então cegado pelo poder, pelo poder. Deus usando coisas simples
para perverter a grandeza dos homens, para envergonhar grandes homens, grandes líderes, porque Napoleão Bonaparte ele não vinha de derrotas, ele vinha de vitórias. Né? Então, não, mas o que eu quis enfatizar é essa questão lógico, aí dos homens com grande visão. Porque fala comigo, fala pra mim, se Napoleão Bonaparte não tinha uma grande visão. Claro que tinha. Cara, ele tirou o poder de Roma. Ou seja, o que controlava praticamente o poder sacerdotal de Roma ficou, aliás, que existia no mundo, ficou vago. Então, ele criou um poder só. Exatamente. Então assim, mas veja, mas era um homem com uma grande visão, mas ele foi cegado pelo próprio poder. A mesma coisa acontecia com esse Untira superior aí, o Indra. O Indra. Ele tinha uma visão muito grande, mas ele era cegado pela própria visão. Ou seja, o negócio é oposto. Como eles vão se desenvolver depois, né? Se você, na verdade, a visão do Indra era mais ou menos uma visão assim, ó. Se você não tem capacidade para manter as suas próprias posses, então nada mais justo que alguém faça isso por você. No caso eu, no caso ele, né? Ou as pessoas que fossem tomando poder, os mais fortes governariam os mais fracos. Lógico, funciona super bem também. Se o mais forte tem consciência, né? E humildade. Não, tipo, vamos pegar o mesmo que Paulo escreveu na Bíblia lá, fala, quando você é grande, você tem que saber que o mais fraco é maior que você só é grande para proteger ele também. Então, ou seja, uma pessoa assim, até eu gostei da Bíblia como ela descreveu assim, você transforma essa pessoa em maior que você, tipo, ela com prestígio, tem mais prestígio que você. Você por ter, tipo, a tendência é o contrário, né? A pessoa que se sobressai, ela tem grande prestígio. Mas a Bíblia fala o contrário, que a pessoa que tem mais capacidades, ela tem que ser a mais desprestigiada. A prestigiada tem que ser aquela pessoa que está fora. Ela que tem que ser prestigiada. Certo, mas aí está dentro do Indra e do Ashur, não podemos sair disso. Ah, sim, lógico. Não podemos, desculpa, só estou voltando. Paralelo. Enfim, a visão deles é essa aí. Mas aí é que tá, cara. O próprio Ashura, ele fazia assim, cara. Porque todo mundo gostava do Ashura. Ó, a comunidade toda, ela tava a favor do Ashura. Todo mundo queria ser governado pelo Ashura. Porque o Ashura, ele tinha essa visão das pessoas. E ele não oprimia ninguém. Ele era como um Hagoromo. Agora já o Indra, não, o Indra ia colocar todos eles sobre cabresto, entendeu? Ele ia dar, tipo, praticamente, o que ia acontecer é que ia voltar a Kaguya ali, porque o Indra, na verdade, ele estava sendo guiado pelo Zetsu Negro. Então, a vontade do Zetsu Negro foi sempre trazer de volta, né, a Kaguya. Né, isso é fato dentro do negócio. E aí você pode trazer aqui, ó, que nem dentro do nosso paralelo aqui, ó, a gente vê Adão fez Abel, Caim, e depois matou um outro, não tinha como estabelecer, porque Deus rejeitou Caim, né? Não era por causa de Adão, não, era por causa de Deus. Deus não rejeitou Caim, então Caim foi rejeitado. E aí se ergueu Sete, né? Sete já é uma outra concepção, e depois de Sete foi vindo que culminou aonde? Culminou ali do barco, Noé fechou as 4 de novo, um de cada filho e mais os 3. Noé teve filhos, né? Sem teve filhos, Cão teve filhos e Jafé teve filhos. Só que Cão